Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Laura do Calculando e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as aplicações das derivadas. Então a gente vai ver aqui alguns problemas de otimização que a gente pode resolver, né, a partir das derivadas. Então vamos lá. Então a gente pode maximizar áreas, volumes e lucros e também minimizar distâncias, tempos e custos. Mas daí quando a gente vai fazer isso, no enunciado do exercício, a gente tem um problema, a gente não tem uma função. E como que a gente determina, então, essa função que deve ser maximizada ou minimizada? A gente pode seguir esse passo a passo aqui. Então, o primeiro passo, ele fala pra gente compreender o problema. Então, aqui a gente vai se perguntar qual é o problema e entendê-lo claramente. Algumas perguntas podem ser feitas, como, por exemplo, o que é desconhecido, quais são as quantidades dadas, quais são as condições dadas, certo? A partir disso, a partir de responder essas perguntas, a gente faz um diagrama. Então, a gente monta um esquema, mais precisamente um diagrama, para organizar as nossas ideias e marcar as quantidades dadas e pedidas nesse diagrama. Agora, a gente vai introduzir uma notação. Então, aqui a gente deve colocar um símbolo para a quantidade que deve ser otimizada. E também para algumas outras quantidades, x, y, z. E em seguida colocar aqui no nosso diagrama. Então, a gente pode usar iniciais, como por exemplo, se a gente quer encontrar a área, a gente coloca a letra A. Se a gente quer encontrar o tempo, a gente coloca a letra T. E assim vai, certo? Então, agora a gente expressa esse símbolo como uma função. Então, a área, por exemplo, área, a gente escolheu a letra A. Então, a gente vai expressar A igual a uma f de x. Então, a área vai ser uma função de x, por exemplo, certo? E aí a gente vai encontrar o domínio dessa função. Então, são todos os valores de x que essa função pode assumir. Agora, basta utilizar nosso resumo de derivadas, né? Que a gente já tem um resumo sobre derivadas aqui, também temos uma aula sobre derivadas, para descobrir e relembrar como encontrar máximos e mínimos absolutos de uma função. Certo? Então, vamos fazer alguns exemplos aqui para ficar claro. Então, aqui nesse exemplo, ele fala pra gente. Um fazendeiro tem 1.200 metros de cerca e ele quer cercar um campo retangular que está na margem de um rio reto. Ele não precisa de cerca ao longo do rio. Quais são as dimensões do campo que tem a maior área? Então vamos lá. O primeiro passo é a gente compreender o problema. E a gente tem aquelas perguntinhas. Então, o que é desconhecido aqui? São as dimensões do campo com a maior área. Quais são as quantidades dadas? 1.200 metros de cerca. Quais são as condições dadas? Então, o campo ele é retangular e ele não precisa de cerca ao longo do rio. Vamos para o passo 2, que a gente já vai fazer o passo 2 junto com o passo 3. Então, faça um diagrama e introduza uma notação. Aqui nesse caso, a gente vai determinar x para a profundidade do retângulo e y para a largura do mesmo, certo? Então, ambas as notações a gente vai determinar em metro. E a área, que é o que a gente quer descobrir, a gente vai determinar com a letra A maiúsculo. Então, a área, a gente sabe que a área de um retângulo é a base vezes a altura. Então, vai ficar x, que é a nossa profundidade, e y, que é a largura, certo? Agora aqui, se a gente for resolver esse problema, a gente possui duas incógnitas, x e y. E aí fica muito difícil de resolver. Agora a gente vai tentar, então, achar uma outra equação para a gente expressar essa outra equação em função de y ou em função de x, para a gente substituir aqui na funçãozinha da área para ficar com apenas uma incógnita, certo? Então, uma outra função que a gente pode encontrar é o perímetro total do retângulo, que ele deve ter 1.200 metros. Então, a gente sabe que o perímetro vai ser as duas alturas e apenas uma largura, certo? Porque a parte de baixo a gente não vai cercar. Ele fala aqui, ó, ele não precisa de cerca ao longo do rio. Então, a gente vai ficar com o perímetro sendo 2x mais y, que é igual a 1.200. Isolando o y, a gente fica com y igual a 1.200 menos 2x, certo? Agora, a gente substitui esse novo valor de y aqui na área. Chegando, então, que a área vai ser igual a 1.200x menos 2x ao quadrado. Esse x aqui, a gente pode observar que ele está entre 0 e 600, podendo ser 0 e podendo ser 600, né? Então, ele está fechado entre 0 e 600. Então, continuando aqui.
Agora a gente tem que derivar a função área para a gente encontrar os números críticos dessa função. Então, derivando a função área, a gente chega que ela é igual a 1.200 menos 4x. Agora, para encontrar os números críticos, a gente deve igualar essa função, essa derivada a zero. Então, a gente vai ficar com 1.200 menos 4x igual a zero. E esse daqui, essa função vai ser igual a zero apenas quando x for igual a 300. Então, 300 é um ponto crítico da função área, certo? Agora, o valor máximo, então, dessa área, ela deve estar ou aqui nesse ponto crítico, ou aqui, então, né, quando x for igual a 300, ou nas extremidades do domínio da função, ou seja, 0 e 600. Então, a gente vai calcular a área nas extremidades e a área no ponto crítico para a gente ver qual nos devolve o maior valor. Então, a área no ponto 0 vai ser igual a 0. A área no ponto 300 vai ser igual a 180.000. E a área no ponto 600 vai ser igual a zero. Então, observando aqui, a gente percebe que o maior valor da área ocorre aqui no ponto crítico. Então, quando x é igual a 300, a gente obtém o maior valor de área, certo? Então, a gente encontrou já o valor de x, basta substituir na nossa equaçãozinha e encontrar o valor de y. A gente tem que y é igual a 1.200 menos 2x. Substituindo x por 300, a gente encontra que y é igual a 600. Então, dessa forma, né, o campo retangular ele deve possuir 300 metros de profundidade e 600 metros de extensão para que ele obtenha a maior área. Certo, pessoal? Vamos exemplo, então, aqui. Nesse exemplo, ele nos pede. Pediram que você projetasse uma lata de 1 litro com a forma de um cilindro reto. Que dimensões exigirão menos material? Então, aqui ele quer saber menos material, certo? Então, vamos lá. Então, primeiro passo, né? A gente vai considerar que as medidas elas sejam dadas em centímetros. E aí, então, o volume da lata, né? Que a gente tem aqui uma lata de 1 litro, vai ser igual a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Aplicando, então, a forma de volume de um cilindro, a gente tem aqui que πr² vezes h é igual a 1.000. Então, aqui outros dados importantes que a gente tem é a área da base circular e também a área das paredes do cilindro. Aqui a nossa base, né, é um círculo. E a área de um círculo, de uma circunferência, a gente sabe que é πr². Aqui a gente coloca 2πr² porque a gente tem a área da base aqui, do chão, e a tampa, né? A tampa dessa lata aqui, certo? Então, por isso que fica aqui 2πr². E a área das paredes do cilindro é 2πrh, certo? Que é toda essa área aqui. Então, para a resolução, né, desse exercício, a gente vai ter que ignorar a espessura do material e também o desperdício durante a fabricação. Então, para a gente obter as dimensões de R, que é o raio aqui da base, e H, que é a altura do nosso cilindro, para que a área total do cilindro seja menor, a gente vai ter que obedecer essa regrinha aqui, que πr²h tem que ser igual a 1.000 litros, a 1.000 centímetros cúbicos, certo? Então, agora a gente quer expressar essa área aqui da superfície em apenas uma variável, senão fica muito difícil da gente resolver. Então, a gente vai vir aqui na equaçãozinha do volume e a gente isola h, chegando aqui, então, em 1.000 dividido por πr². E a gente sabe, né, que a área aqui desse cilindro vai ser a área da base mais a área das paredes. E a gente já viu aqui qual é a área da base e a área das paredes, basta somar. Então, a área total vai ser 2πr² mais 2πrh, certo? A gente encontrou aqui uma equaçãozinha para h, a gente substitui aqui para a gente ficar apenas com uma incógnita. Então, substituindo, a gente chega que a área vai ser 2πr² mais 2.000 sobre r. Então, agora a gente só tem o r como incógnita da nossa equaçãozinha da área, certo? Analisando aqui, a gente pode observar que o domínio, né, vai ser aqui o r, ele não pode ser negativo, a gente não possui um raio negativo. Então, a gente já sabe que o domínio são os números maiores ou iguais a zero. Mas, se a gente analisar aqui, ó, a gente tem o r no denominador. E no denominador, a gente não pode ter o r igual a zero. Portanto, o nosso domínio, então, vai ser todos os r's maiores do que zero. Certo? Agora, a gente vai, então, derivar a nossa área para a gente encontrar o ponto crítico. Então, derivando a área, a gente chega aqui em 4πr menos 2.000 sobre r². Agora, a gente vai igualar essa funçãozinha a zero para a gente encontrar o ponto crítico. Então, zero é igual a 4πr menos 2.000 r². A gente encontra aqui, então, que r é igual
a aproximadamente 5,42 centímetros. Então agora a gente vai ter que calcular a segunda derivada para a gente analisar a concavidade do gráfico em seu domínio. Então, caso essa segunda derivada ela seja positiva, quer dizer que o gráfico ele é côncavo para cima. Então, o ponto de mínimo será haverá um ponto de mínimo no ponto crítico, certo? Agora, caso essa segunda derivada ela seja negativa, então ele vai ter concavidade para baixo, aqui no ponto crítico vai ser um ponto de máximo. Então, a gente calcula aqui a segunda derivada e a gente observa que ela vai ser sempre positiva. Por que ela vai ser sempre positiva? A gente viu que o nosso R ele é sempre maior do que zero, então ele é sempre positivo. Então, aqui no denominador, a gente vai ter um número sempre positivo. E como a gente tem uma soma, não tem como esse resultado aqui dar negativo, sendo que a gente só está trabalhando com números positivos, certo? Então, o ponto aqui de R, né, que é aproximadamente 5,42, ele é um ponto de mínimo absoluto. Então, ele será uma das medidas para a menor área do nosso gráfico. Então, agora a gente já descobriu o valor de R, a gente substitui lá na formulazinha de H para a gente descobrir o valor de H. Fazendo, né, aqui essa equação, a gente descobre que H é igual a 2 vezes o valor de R. Então, para a fabricação que usa o menor material, para quando a lata possuir 1 litro, a gente vai possuir uma altura de 10,84 centímetros e um raio de 5,42 centímetros. Bom, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda aqui pra gente nos comentários do vídeo ou manda pra gente lá no direct do Insta. Aqui na descrição do vídeo a gente tem um material com a aula completa pra vocês. E muito obrigada pela atenção. Não esqueçam de seguir o canal e deixar um like aqui pra gente.